Não perca o sabor e não apague a luz. Diga amém. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, a gente lê. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Seja sal, seja luz. O ID é nossa responsabilidade. Diga, o ID é minha responsabilidade. Tem gente que pensa que o ID é responsabilidade do pastor, é responsabilidade dos obreiros credenciados, dos líderes. O ID é responsabilidade daqueles que nasceram de novo. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava começando o seu ministério de forma pública. O que lemos está relacionado ao emblemático Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte foi pregado nos montes da Galileia. Sem dúvidas, foi uma das primeiras grandes declarações que Jesus faz acerca do reino de Deus. Jesus estava falando para uma numerosa multidão de discípulos e também aos que o acompanhavam por curiosidade ou porque estavam sedentos por viver algo novo, como muitos aqui se encontram hoje. As palavras que nós encontramos: vós sois o sal, vós sois a luz, não foram palavras jogadas ao vento, apenas poéticas, não. Vós sois o sal, vós sois a luz, foram palavras profundamente proféticas, com ênfase a importância de sermos evangelistas, missionários, no mundo caótico que estamos enfrentando. Afinal de contas, Jesus não estava apenas começando um movimento, mas estava marcando o início de um reino poderoso que alcançaria até aos confins da terra. Não tem limites. Olha onde é que o evangelho chegou. Uau! Quer saber? Quando Jesus profere essas palavras, Jesus está nos colocando na responsabilidade do ID. Está nos dizendo: vocês precisam ser o meu instrumento para essa missão, vocês precisam fazer a diferença. De verdade, Jesus confiou em mim e em você. E aí eu anotei aqui algumas coisas que são importantes serem pontuadas nesta noite para esta igreja. Primeiro, nós somos o sal e a luz neste mundo. Nós somos. Não é se der certo seremos, não é se não vacilarmos então a gente vai ser, não é se aceitarmos o chamado. Não, escute, se você nasceu de Deus, nasceu de novo, se você se encontrou com Jesus, agora você é
é. Embora alguns se escondam, embora alguns não tenham o seu propósito claro e definido, não entendam o ID, muito embora alguns eles andem na paralela da responsabilidade do ID, muito embora ainda são sal, ainda são luz. E o sal? Pense no sal. Pense no que o sal pode produzir. Pense. O valor, o sabor e a preservação. O sal, na antiguidade, era moeda de troca. Era usada para se adquirir alguma coisa. O sal não era uma coisa como hoje, desvalorizada. Não, tinha valor. Era usada no comércio, moeda de troca. O sal também como símbolo de aliança. Havia o pacto de sal. Olha isso. A gente ainda usa, olha, a expressão. Não, calma aí. Para você dizer que esta pessoa é seu amigo, para você dizer que ela está contigo, você tem que ter comido 1 quilo de sal com ela. Quer dizer, teve tantas refeições que na conta de tantas que teve, a soma é 1 quilo de sal foi usado. Veja, o sal também como um instrumento de conservação, já que não tinha geladeira. Olha isso, o sal. De verdade, sem sal o alimento perde o sabor. Com sal demais se torna intragável. Aqui na frente tem um Masterchef, que foi para o Masterchef, fica de pé. Eita, cara bonito, parece um artista. Está aí, olha ele. Se perguntar para ele, você já fez uma comida que depois quando você foi provar, coloquei sal demais? Você já fez alguma comida que você disse, meu Deus, está insonso, tem que colocar mais sal? Dá para corrigir depois? Se botar demais já era, não tem como tirar. Se botar de menos, vai colocando. Eita, coisa boa, aplauda ao Senhor pela vida desse servo de Deus aqui. Deus abençoe. Mas veja, uma vez meu pai disse para mim, filho, faz um café para o pai. E eu sabia do jeito que ele gostava do café. Eu fui e preparei o café. Só que eu não coloquei açúcar e meu pai gostava de tomar café com açúcar. E ele vai, abre a porta assim, em cima na cozinha, e diz, isso aqui é açúcar? Eu não estava vendo. E falei, pai, é sim. Ele pegou, botou uma colher, guardou, olhou para mim, ô meu filho, eu gosto do café que você... O sangue de Jesus tem poder! E eu falei, o que foi, pai? Ele tinha colocado sal ao invés de açúcar. Misericórdia. O sal, ele tem que estar no lugar certo. De novo, o sal precisa estar no lugar certo. Ele precisa entender qual é o seu propósito, onde é que ele deve estar. O sal não pode estar no lugar errado. Sal precisa estar na medida certa, porque sal demais estraga, sal de menos a comida fica insonsa. A nossa palavra tem que ser como sal. Cuidado com um evangelho que só ofende. E na ofensa despreza pecadores, e na ofensa fecha a porta do céu. Jesus um dia disse aos fariseus em Mateus capítulo 23, ai de vós escribas, fariseus hipócritas, que ficais na porta, não entram e não deixam que os outros possam entrar. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quer dizer, tem que ser na medida, porque irmão,
não é o que a gente fala que vai convencer o outro. Tem gente que quer convencer o pecador que o pecador está errado. Olha só, se você não se arrepender, o inferno está te esperando. Ó, assim, ó, igual Deus fez lá, ó, quando murmuraram contra Moisés, ó, a terra há de te engolir. E te digo mais de mim mesmo, se prepara. Tua batata está assando. Tem gente que tem uma palavra assim, meu irmão, quando você vai compartilhar o evangelho, você fala de Jesus na medida certa, bonitinho, e o Espírito Santo faz o que você não pode fazer. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra. Tem pai que não ganha a família para Jesus, porque chega no filho e diz: seu mal acabado, Deus vai pesar a mão na tua vida, só quer saber de balada, tu quer saber desse negócio, Deus vai te matar. Para! Quando for pregar para o seu filho, está indo para a balada, filho, vem cá, vou orar por você. Senhor, olha só a oração, não deixe ele pegar uma AIDS, Senhor. Ó, o filho recebendo a oração, não deixe ele pegar uma AIDS. Não deixe ele ficar bêbado, ter um acidente, se quebrar todo, Senhor. Jesus, já fica com medo, já nem vai. Agora, você não é pofreta. Tem hora que você tem que entender o seu papel. Seja um evangelista na sua família, diga amém. Veja o sal para o corpo físico. Pense no sal como elemento essencial para o equilíbrio na vida. Veja que o sal regula as funções vitais do corpo. Sem sal nós adoecemos, podemos até morrer. O sódio ajuda a manter o volume sanguíneo e a pressão arterial de forma adequada. E eu sei o que eu estou falando, porque eu estou há 11 dias sem comer doce. Não, aplauda ao Senhor pela minha vida. 11 dias. Eu estou me sentindo He-Man gospel depois da gripe. Rapaz, 11 dias sem comer um docinho. E outra, Deus tem me colocado na frente de cada banquete. Eu não vou dizer o nome, mas tem um atleta aqui na igreja, ou o pastor Caio. Eu vou falar atleta porque está bem gordinho. Gordinho, ungido. Já era uma vez lá no São Paulo quando você jogou. Agora você não é jogador, irmão. Te jogaram para fora. Agora não, mas já está velho também para jogar. Mas veja só, hoje ele parou na minha frente, ele, Alain, e eles colocaram na minha frente assim, ó, uma sobremesa. Eu senti uma alegria tão grande de vê-los comer no meu lugar. E olha, o pastor Caio, pastor, está uma delícia. Me deu uma ira gospel santa, uma vontade de impor as mãos e os pés nele. Pelo amor de Deus, gente. Mas acontece. Eu estou 11 dias. E sabe, uma das coisas que na minha dieta eu aprendi, que pela manhã eu tinha que pegar 2 pitadinhas de sal e colocar num copo de água, mais um bicarbonadozinho, e às vezes substituir por um limãozinho e tal, e tomar. E eu estou fazendo isso. E aí eu entendi, dá uma levantada. Você está entendendo? Então veja, até em dietas existe isso. Agora escute, uma igreja sem sal vai perder sua capacidade de discernimento, perde a força, perde o vigor e entra em decadência espiritual. Se aqueles que são chamados por Deus, aqueles que foram salvos por Cristo, não forem ativos, verdadeiros, em meio a esta sociedade, a decadência moral vai se intensificar. Então a igreja tem que fazer a diferença lá fora. A igreja tem o propósito de fazer o que, pastor? De preservar os valores, os princípios morais que estão registrados na palavra de Deus. A igreja é a última resistência.
Escute, para este mundo imoral, a igreja é a última barreira. Você sabia disso? Para destruir a família, a igreja é a última barreira. Quem é que defende os princípios de família? Quem? A igreja. A igreja é a última barreira. É a última barreira para o comunismo, é a última barreira para tantas coisas. Gente, a igreja é a última barreira. A igreja precisa preservar, e o sal faz isso. Agora, veja a luz, pense na luz como importante para trazer o quê? Revelação e direção aos perdidos. Está cheio de gente perdida, que precisa de luz para encontrar o caminho. Lá no Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É lâmpada que ilumina cada passo que eu dou, e é luz que ilumina o caminho até onde eu vou. A palavra de Deus vai trazer discernimento para as suas decisões nos dias de hoje, mas também vai trazer sabedoria para você chegar ao destino que na palavra de Deus você encontra. Então você precisa da luz de Deus na sua vida. Eu não sei se você já teve a experiência, e claro que já teve, de viver um apagão na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Vira um caos. Vira literalmente um caos. Uma cidade sem luz mergulha no caos, e de verdade, corações sem o Evangelho, sem a luz do Evangelho, mergulham numa escuridão espiritual sem fim. É claro, eu vou aqui dizer que a fonte para que a luz brilhe não é outra a não ser energia. O quê? Energia, um tipo de combustível, um processo acontecendo, ou a energia mesmo elétrica. A luz precisa de energia para brilhar. Então escute, não existe luz na vida do crente sem a energia, sem o poder do Espírito Santo. Levanta a sua mão direita e diga: eu preciso do poder do Espírito Santo para brilhar neste mundo. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, não apenas vai expor os pecados que essa pessoa possui, mas vai também dar o sentido de propósito, vai dar o sentido da vida. Agora Jesus é a razão de viver, Jesus é a base da minha existência. A luz de Deus não vem para cegar, mas vem para guiar. Não vem para intimidar, mas vem para iluminar você até a presença do Pai. Levanta a sua mão direita aos céus e diga: eu sei que existem coisas maiores para a minha vida. Pastor, segundo lugar, o propósito do sal e da luz. Para que eu preciso ser sal e luz? Escute o que eu vou dizer. Se não salgar, será pisado. Se não salgar, porque sal, ele existe para quê? Para salgar. Se não cumprir o propósito, será pisado. O sal que perde o sabor, perde o valor. O sal que perde o valor, perde o poder de preservar. O sal que perde o poder de preservar, perde o propósito. O sal que perde o propósito não serve para mais nada. Ora, quem não vive com propósito, vive à margem do reino de Deus. Conheceu a Deus, mas não carrega a presença em si. E é triste porque às vezes a pessoa conheceu, mas esfriou. Gente, eu olhei para um lustre que eu comprei lá em casa, e o lustre é de LED, e ele começou a tremer. Eu ligava, desligava, ele tremia. Eu dizia: meu Deus, que coisa estranha. Sabe quando fica piscando bem rapidinho?
é uma sensação horrível. Aí eu deixei de usar ele e fui usar outro. Aí esse outro, quando desligava o interruptor, não desligava. Aí depois eu ligava e desligava, ele desligava. Na hora de ligar, não ligava. Eu falava, meu Deus do céu, teimoso, sai dele agora, funciona, funca, rapaz. Não tinha jeito. E aí eu fui ver na internet que eu tinha que mexer no interruptor, puxar, estava mau contato. E eu fui lá e meti um choquezinho e botei de novo. E quando eu liguei o lustre, funcionou perfeito. Porque estava mal conectado. Se tiver mal conectado, tem muito crente mal conectado. Olhe para alguém que está do seu lado e pergunta: você está mal conectado? Olha para ele, se estiver mal conectado, diga para ele: Deus vai te pegar. Se ele estiver bem conectado, diga assim: passa essa unção para mim também. Pelo amor de Deus, você tem que estar bem conectado. Eu gosto que a gente lê numa das cartas que o Senhor envia a uma das igrejas, lá em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, a tua luz, se não te arrependeres. A gente o tempo todo tem que estar fazendo uma revisão de vida. Não estou bem conectado, não estou bem resolvido, não estou buscando de fato a presença de Deus. Como é que eu estou? O culto, vir à igreja não pode ser um fardo, tem que ser um prazer. Eu quero estar na casa de Deus porque eu quero ser renovado, eu quero ser tocado, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero mais da palavra de Deus, eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Você tem que ter prazer de estar aqui. Diga amém. Se não iluminar, será escondido. Se não iluminar, será escondido. Porque luz existe para quê? Para iluminar. É para isso. Uma luz debaixo do alqueire é uma contradição. Não há razão para existir. A luz não serve se está guardada dentro de uma gaveta. Se você enfiar lá, não serve. O evangelho, escute o que eu vou dizer, o evangelho não pode ser escondido. O evangelho precisa ser compartilhado. Você não é um agente secreto de Deus. Não, aqui eu sou de Deus, mas lá no meu trabalho, glória a Deus, ninguém sabe, pastor. Eu tenho que estar sempre com muita discrição. Ninguém sabe. Mas o importante é que eu estou vindo à igreja. Claro que é importante, mas importante é você revelar lá fora a luz de Cristo. Diga amém. É como o Pedrinho que estava no último ano da faculdade. No último ano, o professor diz: eu queria saber aqui, fazer um censo, quantos aqui são espíritas? 5 ficaram de pé. Ah, vocês são espíritas, que legal. Quantos católicos? 10 ficaram de pé. Aí ele falou: quantos evangélicos tem aqui? 2 ficaram de pé. Um olhou para o outro e falou: meu Deus, não sabia. 4 anos estudando juntos e um não sabia que o outro era crente. Eles eram agentes secretos do evangelho. Agente 007. Deus te pega. Não, você não é agente secreto. Você é missionário, você é evangelista, você é um profeta, você é um servo de Deus. Você estende a mão, é Deus tocando pessoas. Você fala, é Deus falando com pessoas. Você é um instrumento de Deus. Eu gosto que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos irmãos de Corinto, capítulo 9, versículo 16. Ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Você precisa ter no coração o desejo de compartilhar Cristo. Oh, aleluia! Lá no capítulo 4, versículo 20, da primeira carta aos irmãos de Corinto, você vai ler: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Em poder. Do que? Poder. Não é o teu poder, é o poder de Deus através de você. Diga: não é o meu poder, é o poder de Deus em mim. É essa energia, o poder do Espírito Santo. Você coloca a mão sobre os enfermos, eles são curados. Eu falei hoje aqui, no começo da Mais de Cristo, uma diaconisa recebeu uma pessoa com câncer na porta da igreja. E a pessoa que estava com câncer veio porque sabia que Deus me usa para curar pessoas com câncer. Então ela pensou: vou na igreja para o pastor Júnior orar por mim. E aí ela veio à igreja. Só que a diaconisa, lá na porta da igreja, quando viu ela com o lencinho, sabe, na cabeça, porque tinha rapado a cabeça, essa irmã da nossa igreja foi e deu um abraço na pessoa que estava com câncer. E quando a abraçou, a pessoa depois contou o testemunho. Sabe, eu entrei, eu queria que o pastor orasse, mas quando aquela diaconisa me abraçou, era como se uma corrente elétrica tivesse entrado pelos meus pés e vindo até a minha cabeça, e fizesse assim em mim várias vezes. E naquela hora eu soube que Jesus tinha me curado. Eu estou dizendo para você que não é por tanto falar, mas é por carregar a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em terceiro, ai meu Deus, eu escrevi uns negócios aqui, eu vou ler. Quando a igreja se esconde, o inferno avança, mas quando a luz de Cristo aparece, as trevas fogem. Oh meu Deus! Em terceiro, o evangelho que vivemos deve alcançar os perdidos. A gente precisa viver o evangelho. Sabe, nós temos 3 valores, aliás, 5 valores: amar a Deus, amar as pessoas, adoração e comunhão. Aí nós temos servir a Deus e servir as pessoas, discipulado e ministério. Aí a gente tem viver para Deus diante das pessoas, evangelismo. Porque não é o quanto a gente fala, mas é o quanto a gente vive. Pregue, pregue, pregue. Se preciso for, use para palavras. Essa é a verdade. O evangelho que vivemos deve alcançar pessoas. A nossa teologia não deve ser um impeditivo para atrair pessoas para Cristo. Porque se o evangelho que a gente prega, se a teologia que a gente crê é uma teologia baseada no poder do evangelho, quer dizer, vai ter transformação, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter restituição, vai ter provisão, vai ter perdão de pecados, vai ter arrependimento, vai ter renúncia. Se é esse evangelho que produz tudo isso, então não tem ninguém que fique longe de ser alcançado. Agora, às vezes nós temos, deixa eu falar aqui o que eu penso em relação a esse determinado, a gente tem uma historinha para contar, para defender uma teologia que está limitada a ideias. Escute, podemos saber toda a Bíblia, mas se não pregarmos o evangelho genuíno, não vai ter propósito se cumprindo através de nós.
A gente não deve só ter o Evangelho nos nossos ouvidos. A gente precisa ter o Evangelho no nosso coração e na nossa vida. Diga amém. Tiago 1:22. Mas sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra, a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Você precisa romper limites para ganhar pessoas para Jesus. Me fiz de louco para ganhar os loucos. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Então, claro, existe um limite para isso, claro. Que uma vez um maluco disse para mim: não, pastor, pois eu vou para a droga para ganhar os dogrados. Que os dogrados que eu vou te dar? Pelo amor de Deus. Eu vou também para a imoralidade para ganhar os imorais. Não é nesse sentido. É a linguagem, é a maneira como você aplica a conversa. Você tem que fazer com que a pessoa se identifique com você e atraia ela a Cristo, porque o objetivo é o quê? Cristo. Pastor, eu entendo, eu tenho um chamado muito forte, pastor. Meu chamado é para as nações. Eu estou me vendo na China pregando, na Índia pregando, aleluia, mas não pregou nem para o seu vizinho, não ganhou nem a própria família. Não, porque o meu chamado é tão grande que minha família não cabe nele. Não, por favor. Você sabe onde começa o campo missionário? O campo missionário que pertence a nós, pertence a você, começa a partir da porta para fora dessa igreja. Onde começa o meu campo missionário? Na porta dessa igreja. Quando você está saindo, o campo missionário começa ali. Você tem responsabilidade. Você precisa ganhar pessoas para Jesus. Você precisa anunciar o Evangelho. Eu sei que existe imigração, pessoa que vem de uma igreja, que vai para outra igreja, pessoa que muda de cidade. Legal, você encontra um lugar onde você diz: aqui é o lugar onde eu devo congregar, servir a Deus. Está tudo certo, 1000 maravilhas. Você se sente bem, você gosta do pastor ou não gosta dele, mas tolera ele, aguenta ele, tudo certo. Mas de verdade, uma igreja que vive o Evangelho é uma igreja que ganha pessoas para Jesus, que discipula e batiza. E escute, nós vamos fazer isso este ano. Nós vamos ainda realizar muitos batismos. Nesse ano nós temos mais 6 batismos pela frente. Nós vamos batizar uma multidão em nome de Jesus. Por vezes Jesus foi criticado. Olha só como a gente tem que romper com a limitação. Jesus foi criticado. Jesus, por exemplo, estava na casa de Zaqueu, comendo, e tinha gente olhando. Ele come com os ricos. Ele come com os pecadores. E por vezes você vê Jesus dizendo: olha isso que forte, que um médico não veio para os sãos, mas veio para os doentes. É o propósito. E olha o que diz lá em Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uau! A igreja não é um clube dos salvos. Uau! Clube mais de Cristo, clube dos salvos. Não, a igreja é um lugar de cura para os feridos e de salvação para os perdidos. É a igreja. Você deve entender, Deus quer me usar. Às vezes uma pessoa compartilha algo da vida dela para você, e você tem que se posicionar debaixo da unção do Espírito Santo. Você tem que liberar uma palavra. Você tem que ter a resposta de Deus para a vida daquela pessoa.
Às vezes a restauração de um casamento está na tua boca e você não percebeu. Ao contrário, você adota o costume do mundo e diz: os homens não são mais os mesmos. Vai. Não, você tem que ser resposta de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está fazendo coro com Satanás. Vamos ver o que Tibinga está falando, que a gente vai junto. Não, você é da luz, você é sal, você anda na contramão da cultura deste mundo. Você tem o Espírito Santo, você tem sabedoria, tem discernimento do céu, você tem poder do Espírito Santo para liberar uma palavra e restaurar a vida de alguém. Levanta a tua mão direita aos céus e diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Hoje, posicione-se para alcançar os perdidos. Sabe por quê? Jesus não fundou um clube para a realização de eventos. Vamos fazer muitos eventos. Eu amo eventos, desde que eles tenham um propósito. E o propósito seja específico, seja claro. Eu não posso pensar como pastor de criar evento após evento sem propósito nenhum. Não, eu penso, qual é o propósito? Não, é batismo com o Espírito Santo. Quando a gente faz a nossa reunião aqui de pastores, eles estão aqui, são provas disso. A gente, quando pensa num evento, a gente pensa qual é o propósito disso. A gente ora por isso. Quando nós começamos os 40 dias de oração e jejum, eu já sabia que quando terminasse os 40 dias, ia vir uma tempestade terrível, ia vir um levante muito grande do inimigo. Mas o inimigo se levantou, está tombando feio. Sabe por quê? Quem está na unção prevalece. Quem está na unção prevalece. Agora veja o que eu vou dizer a você. Que coisa forte isso aqui. Porque tudo tem que ter propósito. É propósito, é batismo com o Espírito Santo, é despertamento de dons espirituais. O propósito desse evento é expor a teologia, uma doutrina bíblica. Amém. Glória a Deus. É ganhar pessoas para Cristo, é reunir as mulheres para que elas sejam despertadas para o ministério, para o chamado delas. O Flowers. Então, tudo que a gente faz é com propósito, não é para fazer. Isso aqui não é um clube, isso é uma igreja. É uma igreja, escute. Jesus disse a respeito da sua igreja: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Se não somos sal, o mundo apodrece. O mundo apodrece. Se não somos luz, as trevas reinam. Se não pregamos, pessoas perecem. Mas glória a Deus, eu estou olhando para uma igreja. Talvez você diga: pastor, o senhor está de brincadeira. O senhor não sabe como está a minha vida. O senhor está falando isso e o senhor não sabe. O senhor está pregando e eu estou pensando: eu preciso de um milagre. Eu estou desesperado por uma resposta. Eu preciso de socorro. Eu preciso de cura. Isso me lembra um pregador americano muito usado por Deus com cura divina. Ele estava numa cruzada e ele ministrou aquela cruzada e muitos milagres aconteceram. E ele sentiu-se mal. Depois da cruzada, quando voltou para casa, ele foi fazer exames. E o médico chegou a um diagnóstico e disse para ele: você tem sopro no coração. O que você faz? Ele falou: eu faço cruzadas evangelísticas de milagres. Isso aí, Jesus vai tocar na minha vida, vai me curar. Aí o médico falou: pois é, mas você não pode arriscar. Você pode morrer na plataforma quando estiver pregando. Não faça isso. Você não pode pregar. Ele falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Uma série de cruzadas agendadas. E ele foi para Denver. E quando ele está em Denver para pregar, ele pensou consigo mesmo: hoje Deus tem que me sustentar, senão eu morro mesmo. E na hora de colher os testemunhos,
de cura, de milagres, subiu uma mulher. E a mulher, quando subiu na plataforma, alguém disse: olha, esta mulher crê. Não disse que ela tinha sido curada, disse assim a pessoa que estava trazendo a mulher: esta mulher crê que Jesus pode curar ela de sopro no coração agora. Aí ele: essa mulher crê que Jesus pode curar ela. Eu estou colhendo testemunho e essa mulher não está curada, está aqui. E aí o Espírito Santo falou para ele assim: a unção que toca nela passa por você, e quando ela é curada, você também é. E aí esse pastor vai até a mulher, coloca a mão sobre a sua cabeça, e quando ele está orando pela mulher, a unção que toca na mulher passa por ele e ele é curado na mesma hora. O que você quer dizer, pastor? Quando você se importa com os perdidos. Eu acho que alguém entendeu. Eu acho que alguém entendeu aqui. Quando você se importa em comunicar, em ser um instrumento de Deus na vida de alguém, quando você estende a mão sobre a vida de outra pessoa, Deus toca a sua vida. E quando Ele toca a sua vida, coisas impossíveis acontecem. Hoje, Deus está te levantando nesse lugar com unção. Deus está derramando uma unção como você nunca recebeu antes na sua vida. Você vai se posicionar debaixo do poder do Espírito Santo. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O propósito do Espírito Santo vir é para você ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você tem um propósito ao receber do Espírito Santo. Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Escute o que eu vou dizer a você: há uma unção disponível para a sua vida, unção que quebra todo jugo, unção que faz você ser estabelecido, unção que te levanta, unção que faz você fluir nos dons do Espírito Santo, porque o Senhor vai despertar os dons, o Senhor vai ativar você, o Senhor vai te dar habilidades espirituais. Você vai se colocar diante de pessoas e da tua boca vai sair palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Oh, aleluia! O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus vai usar você como você nunca imaginou antes que Ele pudesse te usar. Vou repetir: Deus vai usar você como você nunca imaginou antes que Deus pudesse te usar. Tem alguém aqui que quer ser usado por Ele? Onde estão aqueles que querem da unção do Espírito Santo?